Olá! Eu tô tão feliz, amiga, que ultimamente, desde que a gente voltou, o som tá dando certo, a gente consegue se ouvir assim que O que será que começa. foi, né? Que Eu fase não era aquela? sei, eu não sei o que estava acontecendo, não sei se era a Não gente, se era sei. o StreamYard, qual era o rolê, mas tô É porque feliz que... a gente não mudou de fones, né? Você trocou Uhum. fones, essas coisas? Bom, Não, não, eu não, mas então... né? é, Na época eu troquei, não fez diferença. Olá, pessoas! Eu sou a Paula Olá! Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E esse é o Chá com Breja, o seu podcast favorito de entretenimento e narrativas, e é isso aí. Alguma aleatoriedade além? Muitas aleatoriedades além, eu acho que inclusive é a nossa especialidade ir para as É, aleatoriedades além. eu acho que sim. Oi, pessoal, já estamos recebendo uns oizinhos aqui. Hello, povo do chat. Bem, essa temporada que estamos iniciando hoje é quase como se fosse um spin-off da nossa temporada de abertura aí do Chá com Breja, que foi Aham. uma temporada que falamos muito sobre estereótipos femininos, né? No Sim. entretenimento, aí nas narrativas em geral. É claro que a gente falava muito, puxava muita sardinha pro nosso lado audiovisual, né? Mas trazia os outros exemplinhos, assim. Essa temporada a gente vai focar bastante, na verdade, só em audiovisual. E a gente não queria meio que tocar nesse assunto tão cedo, assim, para não ser um podcast só sobre Só isso. sobre isso, né? Mas, assim, tivemos aí imprevistos, a gente tinha uma ideia de ter umas 2 temporadas no meio do caminho, ia falar até de adolescentes Ai, irritantes, ia ter muitas coisas, né? Ia ter o nosso apocalipse, ia ter adolescentes, e aí depois íamos voltar para isso. xingar o povo que cagou com as mulheres tudo no cinema. Mas voltamos antes do que imaginávamos, porque dia 8 de março teve aí, né? E eu acho que não vale a pena a gente perder datas importantes. Sim. E, bem, toda essa temporada, tudo isso para dizer que toda essa temporada vai ser muito, muito, muito baseada num livro chamado Entre Santas, Loucas e Femme Fatales, mais representações e questões de gênero nos cinemas, da doutora em História, Sandra de Souza Machado. É isso mesmo, Sandra de Souza Disponível aí Machado. para todos, né? Para compra, inclusive, de forma Pois legal é, e legítima. Comprem, tem. leiam. Tá na Amazon, tá no Uhum. Scribd, para quem assina Scribd. Eu não botei o link aí embaixo, gente, porque o afiliado da Amazon rejeitou a gente. Então eu já vou A gente aproveitar não para dizer. serve. A gente não serve por quê? Não temos seguidores o suficiente. O povo, na verdade, não, nem. É como se aquele link não estivesse servindo para nada, porque o povo não clica, o povo não vai. Isso porque a gente indica coisa beça. A É gente sempre isso. fala. Só clicar lá para vocês encontrarem o que a gente está falando. É isso, mas a Amazon não gostou da gente, então precisamos de mais gente seguindo a gente, né, galera? Isso tudo Dito isso, compartilhem este link com seus amiguinhos, chamem a galera, espalhem a palavra do Chá com Breja pro Curtam, quem povo, estiver no YouTube, por favor, curte esse vídeo. curte Né? esse vídeo. Compartilha ele com os amiguinhos, chama para E as próximas lives, é ao vivo, é divertido. Bem, por enquanto Excelente. deixamos de ganhar esse afiliado aí, quem sabe no futuro a gente bota ele no vídeo. Isso. Mas para dizer que tá aí, por favor, valorizem aí a literatura e a Academia Nacional, quem puder. Com certeza. Mas, beleza. O que você está bebendo hoje, Isadora? Perguntar se ia sair. Hoje eu não esqueci. Hoje eu tô muito simples, é um chá verde com gengibre e limão gelado, que eu tô precisando ficar acordada. Você é muito Geladinho, chique, que tá um amiga. calor desgraçado. Muito chique. E você, Paulinha, quem tá chique hoje? Hoje eu tenho um mimo. Hoje eu tenho. É pra sim, Quem porque que tá chique? eu passei o pão que o diabo amassou, bebendo só cerveja de mercado, aquela cerveja mais glória. simples que tem. Deus. Aquela, né? Tipo assim. Bravo. Porque tem pouco problema no mundo pra pessoa ficar triste por causa de cerveja. Mas tudo bem. Cada um E com seu aí, drama, amiga. ganhei um mimo que tem tudo a ver com a nossa temporada, que é, olha Glorioso, aqui, gente. a gloriosa Rita, que é uma Red Ale da Ouze, que é uma cervejaria de mulheres lá de Nikit City. E fui apresentada e presenteada pela Mames de Dona Isadora. Eu amei demais, gente. Elas não só mandaram um rolê, como veio com um cookie, veio com um brownie. Elas foram muito fofas. Eu tô completamente apaixonada, tô arregaçada por esta empresa. E é isso aí. E então, vamos pro rolê? Compre o Zibia. E elas têm no Instagram, gente. Dá para comprar por direct. Uhum. Principalmente pra galera aqui do Rio. Eu acho que no futuro elas estão pensando em expandir, mas para quem tá ouvindo de qualquer outro lugar,
pena para vocês, por enquanto, só aqui no Rio de Sorry. Janeiro. Por E hora, é isso por hora. aí. Fiquem Por calmos. hora, por hora. Vão lá no @usebeer delas, peçam a cerveja na cidade de vocês, por aí vai. Mas, aliás, é uma coisa muito legal de fazer, gente. Quem curte cerveja, geralmente nos estados tem cervejarias femininas. Quem quiser apoiar, procurar, pesquisar, isso tá em um movimento rolando aí. Olha só, Isa, já falando da sua cadeira, que você tá apostando no visual game. Tô apostando no visual coluna inteira, amado. É esse o problema. Ai, feliz dia da mulher, Renatinha. E é isso aí, vamos aproveitar para voltar pro episódio, né? Porque pegar o gancho do feliz dia da mulher. Para voltar pro nosso episódio maravilhoso. Então, eu quis frisar que a Sandra, que escreveu esse livro, é historiadora, porque o que ela vai fazer, que é muito legal e diferente da nossa primeira temporada, é que ela vai por uma perspectiva histórica mesmo, vai analisar o cinema, a história da indústria audiovisual, e vai entender como é que esse raio desses estereótipos se consolidaram, por que a coisa ficou tão cagada, por quê, né? Cagada é um bom nome, né? Cagada é um bom nome. É claro que ela não fala com essas palavras, não é mesmo? Não, coisa da ela é uma academia. historiadora, é uma pessoa séria. É uma pessoa séria, não é como nós. Mas ela usa até uma palavra que, pelo que eu entendi, é um tipo de pesquisa histórica que está rolando bastante na academia, especialmente academia mulheres feministas, né, acadêmicas, que é uma chamada história do possível. Não só historiadoras, mas eu acho que antropólogas, sociólogas também estão indo nesse rolê, que é basicamente você entender, quando você está fazendo uma pesquisa, tentando compreender algum dado histórico, etc., que a história que está dita ali, que é aquilo, muitas vezes não é, né? Muitas vezes a coisa foi... As pessoas que estavam registrando aquela história e aqueles dados factícios, aquelas fotos... Ela fala muito de foto, né? E de audiovisual. Aqueles registros, por mais que sejam históricos, eles têm vieses. E eles foram feitos por determinadas pessoas. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Do lance da história de quem ganhou ela. Quem contou, né? Quem ganhou, contou do jeito, com o seu olhar, né? E aí, esse lance da história do possível é justamente tirar essa venda na hora de fazer a pesquisa histórica e tentar encontrar o que de fato rolou, né? O que era mesmo, né? Como é que era mesmo, de fato? Gente, olha só, isso aqui é uma versão simplificada e compreendida por mim via as coisas que eu li. É uma coisa... Estamos aqui para isso, gente, vamos lá. Exatamente. Eles falam, mete aquele vocabulário maravilhoso da academia, que é difícil de entender, mas se por acaso passar por aqui alguma historiadora, historiador, pessoas que entendam melhor disso e saibam que não é isso, ou que possam aprofundar melhor essa explicação, os comentários são de vocês, vai ajudar a gente pra caramba, e é isso aí. Mas só para dar um exemplinho, é o lance... Pensa assim nas Amazonas, por exemplo. Ela dá vários exemplos no livro. Aliás, é outro motivo muito legal para ir procurar esse livro, é que ela dá muito exemplo para tudo. Então, ajuda bastante. Mas um exemplo que a gente até já citou no episódio com a Bia sobre as princesas, é das guerreiras, né? De como parece que não existiram guerreiras na história da humanidade, existiram pra caramba. Essas Amazonas que viraram lenda, tadinhas, né? Como se elas nunca tivessem existido. Gente, é uma historinha. Virou mito, virou mitologia, um negócio que foi real, sabe? Louco. Ela dá alguns exemplos muito, muito interessantes, assim. E aí... O que a Sandra vai fazer especificamente? Estou dando todo esse contexto, né, do que ela diz que ela está fazendo, porque ela vai fazer essa história do possível, só que da história do cinema e dos movimentos fotográficos, e ela vai ver quais são as incongruências ali, como é que as pessoas defendem o indefensável, como a gente vai ver mais à frente, por exemplo, como é que a galera do marketing diz que não tem público para coisa feita por mulher e com mulher como protagonista, Ninguém vê etc. Isso, né? Ninguém vê isso. As mulheres não gostam. A gente fez uma pesquisa e disseram que as mulheres elas não gostam de ver, né? Aquela da lingerie é fantástico, mas as mulheres elas não gostam de ver. Não gostam, não. A gente fez uma pesquisa. Não, elas não querem ver mulheres que não sejam assim. Não querem, não. Não, imagina. Não. E tem também muito uma coisa assim, aquelas lorotinhas de por que não tem tantas mulheres cineastas?
E muito do que se fala é do tipo, é porque as mulheres não podiam carregar o peso, e um set, muito... Só que assim, o que a gente vai ver aqui ao longo desse episódio é justamente o contrário, e é o que a Sandra traz... Eita, meu Deus! Olê. A Sandra traz nesse primeiro capítulo inteiro dela, que é o que a gente vai cobrir hoje, que é justamente a quantidade de mulheres revolucionárias para a indústria do cinema que houveram e que foram apagadas. Fato, né? Exatamente. E que criadoras de fato e que foram... quando não completamente apagadas, elas são esquecidas. Assim, uma prova para mim do quão esquecidas elas foram é que nós duas fizemos faculdade de cinema. E assim, se eu ouvir falar de uma ou duas, foi muito. E falar assim, sabe? Do tipo, teve essa aí. A gente não entra, é quase como se elas não tivessem feito nada. E a gente vai ver que é bem o contrário. Que não é bem assim. E então, passo para ti, amiga. Eu acho que eu expliquei o rolê. Tô assim um pouco segura? Tô, porque esse negócio acadêmico sou estranho, mas assim. Adoro. Eu acho que para a gente entender, né, esse apagamento, né, e essa questão, e todas as questões de representação, como a Sandra disse, não tem como fugir de uma apresentação que são os estereótipos, né? E como a função desses estereótipos carregaram uma indústria, né? Sim. Não dá para negar. Uma cultura tem estereótipos, tá? É praticamente inevitável. Não estou falando de politicamente incorreto ou correto. Isso existe. É uma questão de o quão em massa a gente usa, como a gente usa e qual o olhar, né? O direcionamento que se dá para isso. Então, quando a indústria do entretenimento usa o estereótipo, ela não está fazendo muito além de tentar trazer para o barco, né, o maior número de pessoas, e aí de público, e aí de audiência, e aí de pessoas pagantes. Din-din, tá? Din-din. Vamos vender para caceta. É disso que a gente está falando. Fim do dia, é disso que a gente está falando. O maior número de pessoas que possa compreender o que está sendo passado, né? É claro que hoje a gente está conversando meio com uma coisa de primórdios de cinema. E talvez essa lógica de globalização, né, do filme dos Vingadores que lança hoje nos Estados Unidos, aqui, aí de uma semana depois na China, talvez fosse exatamente assim, em 1916? Exatamente. Que não? Não, mas a gente sabe que influenciou bastante, né? Mas a gente sabe que existe uma necessidade dessa indústria de ir sempre além, de trazer mais gente, ainda que isso seja passar de um grupo geográfico específico, né, um país em si. Então, esses estereótipos são usados para que seja compreendida a mensagem que está passando, né? Parece muito inofensivo falar isso, né? Que é só um jeito de fazer com que as pessoas entendam. Falando assim, parece que é só uma forma de que tudo dê certo, que todo mundo junto possa, né, caminhar de mãos dadas e assistir um filme e curtir juntinho. Mas, enfim, se a gente pensar em fins comerciais, existe um padrão e uma necessidade de padronizar, de uniformizar uma audiência, né, de garantir que existe um entendimento que vai terminar numa compra, eventualmente, o consumo de um produto, né? É isso, um filme, uma série, eles são produtos antes, talvez, do que qualquer coisa, e ele precisa ser compreendido rápido. Então, é preciso deixar bem claro alguns padrões para que exista uma vontade, né, gerada sempre, reconhecível, e eventualmente uma aceitação. Eventualmente existe uma aceitação, né, de que, bom, é assim, né? O mundo funciona desse jeito, as coisas são dessa forma. Teve uma coisa que eu acho que eu esqueci de botar aí, amiga, que ela discute bastante no início do livro. Eu acho que eu esqueci mesmo, que eu tô aqui dando aquela bisoiada no roteiro e falei, será? Mas que eu acho importante com isso que você tá falando, que você fala assim, parece bem inofensivo, qual o problema disso, né? O grande problema, gente, especialmente quando a gente está falando de imagem, e mais ainda quando a gente fala de áudio e vídeo, né? É aquela ideia do real, né? Aos poucos, aquilo ali se torna realidade. Então, se você cria um estereótipo, às vezes até baseado em preconceito, a maioria das vezes baseado em muitos preconceitos e baseados em não surge sozinho, né? Da cabeça de um produtor, de um diretor. Não é assim. Existe uma construção de mundo, uma construção cultural, de sociedades, e sociedades diferentes, né? Não é só uma questão de Ocidente.
às vezes, visões de mundo que já foram repassadas milhões de vezes até por outros meios culturais, né? Tipo, literatura, que o cinema bebeu muito da literatura para fazer, ópera, etc. A gente vai ver, especialmente no próximo episódio, o quanto alguns desses preconceitos vieram ali, mas se consolida, se cristaliza no cinema e às vezes até de uma forma meio subliminar mesmo, mensagem subliminar, quando você não acha que você está entendendo aquilo, sabe? Você não percebe aquela linguagem falando com você, e aí pode seguir, Isadora, que é a mesma parte da linguagem, mas eu só queria que ela ressalta muito isso no livro. Eu falei, eu não botei esse mas eu acho que faz sentido, que é a impressão de realidade. Eu acho que impressão de acho realidade. Que você chegou nisso. Talvez eu tenha dito essas palavras, fica tranquilo. Ela fala de uma forma muito mais bonita, com muito mais exemplos, de forma, né? Mas eu suponho que esse mestrado, entre outros dela, deve ter feito várias coisas. Doutorado, amigo, doutorado. Então, aquela que estava de saco cheio da faculdade 3 anos depois que estava lá. Mas, enfim, eu acho que o que a Paula quer dizer, que a autora estava falando, são as técnicas, né? O audiovisual, talvez para a gente agora, 125 anos, né, de cinema, não sei mais quantos são, por aí. Talvez já fique muito mecânico, mas essas técnicas foram evoluindo em termos de linguagem, de cada vez mais transmitir uma sensação de realidade. Né? A gente tem um cinema do real que é quase documental. E aí vem a questão, documental do quê, né? Documental para quem? Com o olhar de quem? Então, essas técnicas vão ser aprimoradas, que técnicas de linguagem, né? As formas, os cortes, as representações de personagens, de um jeito a transmitir esses códigos de padronização, que também levam uma série de conjuntos ideológicos, e eles vão ser absorvidos mais rápido. É simples, na verdade, né? Agora, então, está cada vez mais simples. Mas é uma impressão de realidade que a gente tem cada vez mais. É muito doido quando a gente senta, dependendo da série que a gente está vendo, ou do filme, que a gente fica reclamando que o ser da inteligência artificial ou o ET não está real o suficiente. Que significa isso, né? Que significa isso? Essa sereia, o rabo dessa sereia tá muito digital. Amado. Anjo. Né? Então porque a gente talvez seja digital. Calma. Isso que eu já estou trazendo problemas de agora, né? Você imagina quando quem estava fazendo esse efeito especial era Méliès. Mas, enfim. Ou talvez uma outra mulher antes dele. Ou quem sabe outros. Ou quem sabe outras pessoas. Mas a gente entra nessa questão em que a fotografia, né, o vídeo, o filme trazem uma coisa de pureza, né, de ícones puros. Se a gente pensar numa pintura, por mais que o pintor esteja tirando aquilo, ele pode trocar uma cor da roupa, ele pode fazer outras coisas. Em teoria, a fotografia, ela fotografou o que é, né? A fotografia te dá, aquilo que é naquele instante. Fotografia nada mais é do que um pedaço de tempo. Em teoria, não tem alteração. Várias teorias, tá? Que a gente sabe bem. Hoje a gente tem certeza que você muda a cor, que você muda. Hoje em dia. Especialmente depois de ter participado de alguns sets de filmagem na vida, né, amiga? A gente tem certeza de que mais da metade do que você está vendo não é, né? Gente, é filme, é mentirinha. É brincadeirinha, vamos conversar. Mas são registros que tendem a levar a gente a entender e levar a gente para um olhar eu acho que é uma experiência de memória, né? O que a gente está vendo agora, e o cinema pensa naquela época, e aí estamos mesmo falando de 1900 que acabou de começar. 1900 começou, é ótimo. Pensa em uma situação em que você está vendo uma projeção de tela, coisas que você só via na sua mente, né? Eu deliro às vezes, vocês sabem, já estou acostumado, né? Terceira temporada. Mas pensa nisso, em que um filme é uma projeção de um dia de alguém, né? Independente de como foi. E aí a gente tem a oportunidade de manipular o quê? Tempo e espaço. Né? E aí a gente pode começar a entrar nos grandes, os únicos, gloriosos pais de todas as coisas. Como o querido, que eu não gostaria de falar o nome em voz alta, mas aí lembrando que a gente está ainda falando de estereótipo, né? E a gente pode falar de Griffith, conhecido, Griffiths também, dito pelo nosso professor de cinema mundial, Monteiro. Griffiths,
Eu prefiro falar Griffiths do que Griffith. Vou ser sincera. Só pra fingir que não tá falando o nome dele, né? Porque dá eu tô falando de outra pessoa, né? Que tem a criação da montagem paralela, que as coisas, em teoria... E aí vamos fazer um exercício de imaginar que a gente está lá atrás, né? Em que o corte do filme dá uma sensação, finalmente, de que essas coisas estão seguidas. Não só uma peça gravada, como era. É uma questão de... Pensa no modelo que tinha de você sentar para apreciar alguma coisa, como era o teatro, né? E claramente era uma montagem, linear, uma encenação. né? É isso. E o cinema te traz essa possibilidade, que tem a ver com essa montagem, né? Talvez seja uma das almas do cinema. Né? Isso, de eventos. E você tem até mesmo, né, a prévia do que vai vir. Você vai criando aquela ansiedade para o que vem, né? Aquele momento em que o filme, isso a gente aprende na faculdade, aquelas coisas, né? Em que o roubo do trem vai evoluindo. Antes era só o cara que chega com a arma, assalta o trem. Depois tem o cara, corta para a arma, corta para a mãe, com a criança no colo. Você vai criando tensão, né? Vai criando problema de fato. De fato, seria um problema. Mas tensão, suspense, todo esse rolê vem com isso. Vai te dando outras dimensões de sentimentos para você ter. E se a gente parar para olhar, e aí no uso desses estereótipos, no trabalho do Griffith mais famoso, conhecido, que é O Nascimento de uma Nação, e que eu sinceramente acho honesto vocês assistirem, digita aí no Google, vai ser tranquilo, eu acho que é importante ser visto. Eu sou, aí um parênteses pessoal, sou um pouco contra esse negócio, simplesmente apaga e finge que essas coisas não existiram, não? Lembrem sempre que elas existiram, por favor. Até porque fica muito mais fácil dizer que não é assim, se a coisa não está lá, né? Clara, explícita. Mas será que tinha? São coisas assim, e já que a gente vive num momento, né, histórico em que a gente tem a possibilidade de ver o que foi feito, né? Tem alguns marcos históricos, felizes e ruins, que a gente não tinha muito além da pintura de alguém. Alguns outros nem isso. Mas nesse caso a gente tem, então coloca aí O Nascimento de uma Nação e vejam os estereótipos sendo usados a níveis absurdos, agressivos. Né? A gente tem um filme extremamente racista, Nascimento de uma Nação, é a nação americana, se vocês entenderem. Um movimento extremamente racista, extremamente paternalista. Né? A gente tem cenas surreais de pessoas, de atores, né? Atores brancos fazendo personagens, fazendo blackface, né? Com a cara pintada e aqueles trejeitos, lembrando que o blackface não é só pintar sua cara de preto, é também incorporar uma série de outros trejeitos que acredita-se, né? Que um certo grupo étnico fazia, acredita-se como? Vamos lá, Griffiths, Nascimento de uma Nação. Coloca para olhar que você começa a entender. É o lance literal de qual é o problema da porra do estereótipo. É exatamente isso, né? E a gente tem, e eu acho que isso não é spoiler nenhum, a gente tem, de fato, uma mulher branca sozinha correndo de vários negros, né? Homens brancos fazendo papéis de negros, com blackface, essa moça fugindo desses negros lascivos, altamente hipersexualizados, por aí vai, extremamente perigosos, e assim caminha o filme. E é óbvio, quem salva essa pobre jovem branca, de fato, pobre jovem, né? Realmente, coitada dela, é a KKK, aquela que vocês sabem do que eu estou falando. Então, a gente entende o quanto isso é usado. Veja bem, talvez nesse momento que esse filme foi lançado, não sei, 40% da população americana não tivesse topado com uma pessoa negra ainda. Né? Vamos levar que eles são menos do que nós somos aqui no Brasil. Vamos lembrar que era uma outra época. E aí, né? Você cria esse imaginário na cabeça das pessoas e continua alimentando o estereótipo que tem efeitos extremamente nocivos para frente. A gente sabe que a representação dos corpos negros, homens e mulheres, no cinema americano é dificílimo, até hoje. E é um imaginário que se sustenta, amiga, não é nem só o lance de, tipo assim, eles são menos, né? Eu fico pensando aqui no Brasil, que é o oposto completo, como existe uma segregação via classe, também, né? Também funciona direitinho. Isso funciona de uma beleza, porque quem não entra, né? Não precisa, não nem uma questão de quantidade, né? É isso. Exatamente. Mas, além disso, a gente ainda tem Tolerância, que é um filme, vamos lembrar, não só dos negros ele tinha um certo problema, mas ele também tem intolerância, em que
ele forma teoricamente era para padrões, consertar, né? Vamos lembrar que é só, gente, o Nascimento de uma Nação não é que foi recebido maravilhosamente bem, porque assim, ele bota a Ku Klux Klan como se fossem heróis, tá? A gente já é relativo, né? É complicado, não é assim, não é muito tão bem aceito nessa época jamais. Por uma parte dos Estados Unidos, sim. Tem essa parte dos Estados Unidos até hoje. Mas a gente sempre tem fé na humanidade, então sempre tem quem vai fazer, como assim? Né? E aí, Intolerância, ele tenta meio que consertar isso, meio união dos povos, aquela coisa We Are the World, Michael Jackson, entendeu? Bem aquela vibe. Só que We Are the Children, né? É isso aí. Não, mas também é We Are the World. Tem We Are the World antes. Sei lá, amigo, eu troco tantas bolas nesse podcast. Quem me conhece sabe aquela, né, blogueirinha já. Quem me conhece sabe. Quem tá aqui, você já me conhece, né? Mas... sim, então. Aí ele tem lá o lance da maternidade, nossa querida maternidade, nossa querida lugar de mulher na casinha. Maternidade e domesticidade, porque não tem outro nome pra isso, né? Então, são essas perspectivas e que vão sendo alimentadas. De novo, vamos lembrar que a gente está dando a referência do Griffin, que, claro, nessa época os Estados Unidos não lançavam 10 mil filmes por mês. Sei lá, talvez nem agora em 2020, mas enfim. Mas essas coisas são criadas, né? E vamos lembrar de novo que essa experiência de pseudo-realidade, que é isso que o cinema traz como possibilidade. Não é só isso. Mas é uma experiência de pseudo-realidade. Isso está acontecendo, olha, já aconteceu e por aí vai. Né? E aí a gente pode seguir para outros amados, né? Pensando no... Titio Eisenstein. Em Eisenstein, que tem a montagem dialética, que tem, né, o construtivismo russo e a montagem fazem realmente uma grande diferença no nossa forma de assistir filmes, né? E mesmo assim tem baseado em algumas coisas e naquelas fontes documentais, né, que eram para ser, existem essas mulheres que antes desses caras, né, aí vamos focar de Griffiths e de Eisenstein, já estavam ali tentando fazer esse negócio de cinema. Eu acho que o grande lance que a Sandra vai pegar é que, assim, por exemplo, a Alice Guy, né, que é quem a gente vai entrar com ela falando de uma das mulheres que essa foi apagadaça mesmo, galera. A gente vai falar da história dela, vocês vão ver o absurdo. Ela foi precursora, pioneira em diversos recursos de linguagem, tipo a montagem paralela do Griffith, que ele virou o pai, um dos pais do cinema. Pai do cinema. O Eisenstein, outro pai do cinema, por causa da montagem. Não gente. É porque assim, eu sou um tanto debochada, e aí parece que esses caras não trouxeram coisas grandiosas. Trouxeram, apesar da merda que veio junto. O grande lance é que várias mulheres trouxeram também, como a gente vai ver hoje. E o fato, eu acho que toda essa conversa do estereótipo é muito para falar que quem é que está controlando o audiovisual, quem é que está sendo lembrado pelo audiovisual, os filmes de quem, o que tinha nesses filmes. Eu acho que essa vai ser a moral da história nesse episódio, assim, sabe? No final das contas. Eu acho que sim. Não é muito diferente disso. Mas aí, se a gente pensar, né, na história recente, vamos lembrar que o cinema tem vários pais, tenho certeza que vocês sentados aí agora conseguem pensar em alguns. Mas, enfim. Se você conhece a história do cinema, né? A gente tem que lembrar que não é só a galera que fez faculdade de cinema. Não, mas veja só, se você senta... Mas veja assim. Mas veja só. Se você senta para ouvir, vamos lá. Não precisa ir muito. Você comprou o almanaque do cinema, só porque você curte ver filme de vez em quando, aí sua tia te deu o almanaque do cinema. 1001 filmes para ver. É isso, né? Quem tá lá? É Spielberg, é Scorsese. Se der sorte, aparece... Der sorte, não sei se é sorte. Aparece um Truffaut, Hitchcock, claro, grandes pessoas, as pessoas que estão ali. Né? Aí, para arrebentar o negócio, Tarantino, nossa. Porque nunca copiou ninguém, imagina. Esse aí é completamente original. Podendo alfinetar, Tarantino, a gente alfineta. Se for muito diferentão o livro, te manda um Almodóvar e você faz, caralho, esse cinema é um negócio muito intenso, e aí vai. Gente, desculpa, Tarantino é bacana, o Almodóvar é super legal. Não, o Almodóvar eu amo de paixão. Muito legal. Mas a gente pensa na história do nosso cinema mais recente, que traz essa conscientização dessas mulheres cineastas. Né? A gente vai entrar nessas anteriores. Como a gente sempre fala aqui, a Apple não inventou a tecnologia, a Marvel não inventou os filmes de super-heróis, já tinham outras mulheres que faziam isso antes. É difícil, né? Disso que a gente está falando é de apagamento.
Mas, atualmente, a gente tem esse movimento forte, né? Pensa no movimento do Me Too, Time's Up, de 2016, 2017, que levanta, né? Que tende a trazer É triste pensar o essas porquê memórias. dessa merda, né? É triste pensar que assim... O que tem que acontecer para que a gente cave mais fundo, né? Olhe além, tente virar o olhar para outros lados. É triste, sim, eu estou contigo. É muito triste. Não tem outra expressão para dar. É literalmente lamentável. Mas vamos tentar tirar, né, o melhor disso. Mas... Eu não sei se dá para entender direito isso aí que eu botei, amiga, que eu fui botando da minha cabeça. Eu quero que você explique. Vou esse lance do lembrar yin e você yang. me explica. Tá, E show, você diz o que é isso. Mas assim... Beleza. O que... É bom que a gente fica conversando sobre o roteiro enquanto faz o episódio, que é a nossa reunião uma hora antes. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, vamos seguir isso aí. Mas se a gente pensar nessas produções de larga escala que a gente tem, sei lá, desde 1930, esse tempo tá antigo e tá sempre em larga escala, né? Enfim. Além da gente ter um apagamento dessas diretoras, né? Em algum momento a gente ter quase um vácuo em termos de datagem, né, histórica. A gente não vai dizer que de 1930 a 60 mulher nenhuma dirigiu filme nenhum, não é disso que a gente está falando, mas existe um apagamento histórico, né? Finge que não tem. Finge que não tem. Se tem, guarda isso. Gaveta esse negócio, né? Sela a ficha. Mas a gente tem que entender que alguns padrões estão sendo adicionados muito antes do cinema, né? E aí eu acho que é esse que é o negócio, né? De onde é que vem? É esse o rolê que você vai falar aí da mole. Não é nem exatamente só de onde é que vem, mas a Sandra faz uma discussão ali, que eu acho que até a gente mencionou no episódio, acho que foi no de Heroína, se não me engano, que não é necessariamente porque tem uma mulher atrás da câmera que a coisa vai ser muito melhor, porque a gente esquece que essa lavagem cerebral é retroativa, gente. Eu não sei se nem a palavra lavagem cerebral é meio... Também não sei. Escola de Frankfurt, assim, o povo meio que acha que as pessoas são passivas demais. Não é exatamente isso. Mas existe a coisa de, se você vive numa realidade em que aquelas informações são dadas para você desde que você é pequena, sobre o que uma mulher é, o que uma mulher pode ser e o que uma mulher deve ser, né? Quando você chega lá para dirigir, não necessariamente, ou para criar qualquer coisa que seja, não necessariamente você vai representar a mulher de outra forma. Não necessariamente você não vai sexualizar aquela mulher, não necessariamente você vai dar um protagonismo adequado a ela. E protagonismo adequado, gente, não é do tipo a mulher B10, não sei o quê. Não é sobre isso. A gente já teve até episódio sobre isso. É sobre ser um personagem completo, um personagem por inteiro. Que simplesmente completo, né? Aquele manual simples de como se faz um personagem. É só isso, exatamente. É só uma pessoa. É só uma pessoa, assim. Uma pessoa fictícia, mas uma pessoa que é muito dada aos homens, né? A gente vai... É isso. Próximo episódio a gente vai descer um Mário Next sobre isso, é o Next. Mas, e aí ela diz que desde a literatura, que é da onde o cinema bebeu muito, né? Jane Austen, que a gente está fazendo uma série de leituras aqui no canal, é uma maravilhosa, mas que no final das contas, casamento, né? Ela que não casou, que não, né? E aí a gente fala tadinha, porque nessa época não casar é tadinha mesmo, porque não é nem como se ela tivesse ganhado muita grana com o trabalho dela, ela de fato se fudeu, porque ela também não era de família rica. As irmãs Brontë, nem se fala o que é aquele tipo de relacionamento tóxico que temos em Irmãs Brontë, né, maravilhosa. Até Virginia Woolf, que é tão revolucionária, assim, eu acho que o que ela foi citando não é, assim, desmerecendo nenhuma dessas mulheres, nem nada, mas, assim, você não tem como não reproduzir crenças sobre o lugar da mulher e sobre ao que ela está restrita e o que ela... e certos símbolos mesmo sociais, se aquilo está tão arraigado em você. E não tem a tal da desconstrução que a gente tanto fala. Essa palavra já me deu nervoso há muito tempo, mas... É uma questão de construção de cada um, né? E é demais. Eu acho, sim, que existe Acho ruim essa lógica do esquece, finge que não tem, isso daí é ruim. Não acho que seja assim que funciona. A gente também tem que fazer um esforço de entender as coisas no seu tempo, no seu momento, né? A gente entende Jane Austen no momento dela, na época dela, né? O que eu queria dizer para aquele momento, talvez de fato que ela fosse a única chance de uma mulher na época, entre aspas, né? De
classe específica de mulheres, e ela trabalha ali dentro com aquilo, mas é meio que um que mais, né? Agora, já que a gente está aqui, né, nesse momento, tantos anos depois, o que agora a gente consegue ir mais além? A gente sabe que as mulheres vão ter, em termos de cinema, vão voltar lá para trás, né? Hollywood, tempos de glória. Aliás, era de ouro. Claro que existem várias representações, além de mãe, além de sei lá, de coisas do tipo, de pessoa com vida doméstica, né? A gente sabe que existe a femme fatale, que é né, já que é assim, então vamos fazer de outro jeito. Mas que hoje em dia a gente tem um conflito, né, de entender o que essas personagens são, de fato, como referência. A gente sabe como elas são tratadas, na maioria delas vistas, a gente pode ressignificar o comportamento, né, dado para elas, mas a gente sabe que enfim, são pontos extremos, né, da mulher que desvia, da mulher que cuida. Vamos chamar assim para ficar mais simples. E tem o lance, assim, eu acho que vale até ler, amiga, que ela fala um trecho, assim, quando ela está se referindo a essa criação do melodrama no ar, das mulheres fatais, assim, é que, assim, olha só, você tem essa versão, até o próprio título, né, que é Entre Santas, Loucas e Femme Fatales, é basicamente isso, ó, a mulher desceu de seu pedestal e não parou no chão. Ela continuou descendo, como no mito de Eurídice, para os fins do mundo criminal. E aí ela faz com que o seu amante dê uma olhadinha para trás e traia a si mesmo. É isso, é a mulher como a que acaba com a sua vida. Amado, tu virou para trás porque quis. Não é mesmo? O demo falou para você, te avisou, não olhe para trás. E aí a culpa é da porra da mulher que tadinha, tava querendo sair do inferno. Pega ela na mão e vai, ó. Pega a garota na mão, você não ama, você não veio aqui libertar? Você foi porque quis libertar, a menina não te pediu. Tô lembrando aqui. É que nem Perséfone, a gente pega todos esses mitos gregos que eu falei, é sempre a culpa do homem e acaba se volta contra a mulher, entendeu? Gregos daquela época, calma aí, se tiver um descendente ouvindo. Mas, gente, aquilo ali pra mim é fácil, virou pra trás porque quis, ela cutucou a mão do cara, tem isso no livro? De repente ele se faz assim, anjo, ei, amor, vira aqui. Não foi. Não tem, essa narrativa tá estranha, desculpa, mas isso me deixa um pouco nervosa, geralmente. Mas a gente sabe que é uma consequência óbvia, né? Quando a gente tem um grupo específico no poder, se ele não quiser, né, no domínio de algum tipo, de algum meio do que seja, de produção, de trabalho que for, se ele não estiver interessado, de fato, todo o resto, e aí estou fazendo aspas aqui, pode ser jogado de escanteio. Então existe um gap, vamos chamar assim, porque eu não tenho palavra melhor para dizer, né? Ela usa o jejum forçado, que eu acho justo. É justo, é um jejum forçado, em que esses estereótipos e essa uniformização é feita a partir do olhar de um grupo X, né? Eu acho que o alguém também é muito pesado, mas é um grupo X e que decide para as regras, né, desse jogo. Então, os estereótipos que a gente reproduz até hoje, eles nada mais são do que isso, uma seleção pseudo-natural, né? Uma seleção decidida do que valia a pena e do que era importante, não só para fazer o entretenimento, né? De fato manter a mente das pessoas de um jeito específico. E existe uma coisa da retroalimentação, né? Assim, parece, quando a gente fala assim, que a gente está culpando o homem branco, hétero, cis específico, né? O cara que decidiu. Essas pessoas sempre vão para essa vibe do tipo... Não é isso, gente. E a gente vai citar nomes muito específicos, sim, próximo episódio, e como é que isso foi instituído. Mas existe uma coisa da retroalimentação, que a gente também já falou, falando no caso das mulheres, né? Mas da retroalimentação de, assim, parece que o público não quer mais nada, porque o público está tendo aquilo, né, também. Como é que o público vai saber, vai clamar por mais coisas se ele não tem chance, não é oferecido essas coisas para ele saber o que elas são, né? Então, enquanto massa, tá, gente? Sempre falando enquanto massa, enquanto indústria de massa. E aí... a gente vai entrar agora nessas mulheres, alguns nomes muito
Os nomes que se destacam mais em termos de história, em termos do que essa autora encontrou, pode ser que existam mais. Aliás, se você conhecer mulheres que não entraram aqui na nossa listinha, compartilha com a gente, com o mundo, porque vale muito a pena. Com certeza. Então, vamos da pioneiraça Alice Guy Blanchet, é assim que se fala? Minha amiga fala francês. Tá. E ela é muito legal, porque a gente falou dela na questão do pioneirismo, né? Ela é considerada, além disso, a primeira mulher a ser diretora, produtora e presidir seu próprio estúdio de cinema. Ou seja, né, ter um estúdio próprio. E ela tem uma história de, tipo, um dos curtas-metragens dela, né, que eu não vou falar esse nome em francês, porque eu não sou obrigada a traduzir. Vai lá, La Fée au Show. La Fée au Show, que é basicamente a Fada Repolho. Eu ri muito quando eu li essa tradução. Não sei exatamente que é de Pode não ser, amiga, se você tiver mas outra, é o que diga tem. lá. Basicamente, esse curta-metragem de 1896, ou seja, ele é anterior ao carinha... Não sei se vocês já ouviram falar do Georges Méliès, que é um cara ilusionista, meio mágico, né? Que vai pro cinema e quer fazer umas coisas fantásticas. Aquela viagem do homem à lua. É bacana, bota aí é no o cara Google dos pra efeitos achar. especiais. É o cara que começou o rolê dos efeitos especiais. É esse aí. E ela, teoricamente, anterior fazendo esse tipo de coisa. Começa aí, né? Ela é meio francesa, meio americana. Não sei se ela é francesa, foi para os Estados Unidos, mas é mais ou menos esse rolê. E aí ela escreveu, dirigiu, supervisionou ou produziu mais de 1000 filmes entre 1896 e 1920. E é uma das pioneiras de gravação em sincronia de som e imagem antes disso existir na indústria. Ou seja, tipo, ela já fazia esse tipo de tecnologia de sincronização 20 anos antes disso ser uma prática na indústria. Assim, é muito surreal, é muito surreal. É só isso só, né? É só isso só. E só aí, isso. Tendo feito tudo isso, em vida, ela recebeu um único tributo. Ela não foi reconhecida pela Directors Guild e nunca ganhou estrelinha da Calçada da Fama até ter uma comissão de cinema lá que muito recentemente mesmo, estamos falando... né? Eu acho que foi tipo isso, ou contemporâneo, que uma comissão de cinema lá dos Estados Unidos bateu na portinha da Directors Guild e falou, então, e a Alice Guy? Será que não vai rolar não, galera? E aí ela finalmente recebeu lá o tal do reconhecimento e a estrelinha na Calçada da Fama. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, tem um documentário. Assim, ela tem pouquíssimas coisas sobre ela. Tem um documentário chamado The Lost Garden, The Life and Cinema of Alice Guy Blanchet. Eu posso botar aí no chat, como eu fiz com o livro. E a biografia dela, Alice Guy Blanchet, Lost Visionary of the Cinema. E aí, basicamente, vocês viram aí que ela produziu entre 96 e 20... E a gente tem, em 29, o começo de uma... É claro que ela parou de produzir um pouco antes disso, mas teve um negócio de falência de estúdio, perda de rolo de filme. A vida dela é uma odisseia, essa moça. Ela também tem uma questão de ela estava na Europa e tem um pedaço de guerra, né? Tem a tal da guerra. Tem uma guerrinha, uma coisa pequena. Coisa simples. Na Europa que deu, inclusive, a chance dos Estados Unidos se alavancar como a indústria que a gente conhece hoje, né? Por nada não, porque faltou guerra no território. Se vocês quiserem pensar desse jeito. Além disso, teve, assim, e vamos, né, provavelmente ela não era reconhecida nem naquela época, né? Teve um único tributo em vida, as pessoas não davam muita... Até porque mulher é tudo louca, né? Quando nessa época, especialmente, né? Tipo megalomaníaca, egocêntrica, o que ela é dona, ela é produtora, doida essa moça. Em 29, a indústria do audiovisual norte-americana começa a aceitar uma listinha de tabus que vai virar porcaria, que foi o Código Reis. Amiga, um parênteses aqui. Você se lembra de ouvir sobre o Código Reis na faculdade? Cara, eu lembro, mas muito por alto. Não lembro se foi em alguma matéria, alguma disciplina obrigatória ou se foi em disciplina optativa da vida e tal. Mas eu lembro de já ter ouvido dele, saber que ele existiu, eu só não me importava tanto, sabe assim? Aquela que, mas eu não me lembro de me falarem sobre isso na faculdade. Eu lembro de saber dele, não sei se foi algum livro, se foi algum papo aleatório com algum outro nerd. Mas, enfim, né? Coisas de quem
de quem estava na UF em determinado período e tem coisas que não ouviu falar, né? Eu realmente não me lembro. Se tiver aí um ufiano que se lembre também, conta para nós. Eu acho que eu não tinha noção quando eu ia falar do impacto mesmo, assim, até porque eu acho que eu não pensava tanto em censura, assim, eu era uma pessoa tão inocente, eu acho, quando eu entrei na faculdade. Uma menina. Eu era uma menina, 17 anos. Mas vai lá, amiga. Vamos falar de Código Reis. O Código Reis é um código de conduta, né? Geralmente, tipo, que estão querendo impor aqui pra cultura, esse tipo de código coisa. De conduta, leia-se, né? A.K.A. Gente, como é que é o nome que se chama disso? Censura. Código de conduta, nesse caso, bem. Que dura de 1930 a 1968. 1930 a 1968. Sim, são 38 anos dessa gracinha, né? 38 anos. Isso é tempo pro raio. É tempo pra caralho. Né? Para pagar certas coisas. Nossa, dá tempo de você fazer, dá tempo de você criar uma geração nova com uma outra lógica, pensando em outras coisas. É fantástico esse código. Tinha uma série de restrições, algumas delas, né, não podia aparecer nudez. É de novo aquilo, olhando assim, parece bacana, né? Não pode aparecer nudez, né? Não pode aparecer cenas de abuso. Olha, nossa, importante, né? Falar, né? Não ter esse tipo de coisa. Talvez. Aí começa, não pode ter beijos, relacionamentos interraciais, não pode ter cena de parto. Pessoas nascem, cara. Todo mundo sabe. Mas enfim. A galera LGBT também se fudeu, porque, né? É aquilo assim, vai desde a coisa razoável. Assim, o Código Reis, se não me engano, ele termina quando começam a ter aquelas coisas das classificações etárias lá nos Estados Unidos. Eu acho que então, sim. Assim, tinham coisas ali que eram razoáveis se você está pensando nisso, né? Do tipo. Eu acho que esse tipo de manifesto sempre tem isso, que ele começa com um ponto que é razoável e você vai indo. O negócio é continuar lendo, né? Nem a letra miúda, porque é tudo muito claro. É, né? tudo Mas bem sempre claro. adiciona algumas coisas assim, tipo, ok, realmente isso não é bacana, né? Pode dar uma moderada nesse tipo de coisa, o tipo de representação, e aí você começa a descer o barraco um pouco mais. Mas a gente sabe que a gente não vê, né? Existe um universo criado, né? De comportamento, de lógica, criado, representado, né? Não é criado. De comportamento feminino, existe um apagamento de outras etnias, né? Existe um apagamento de minorias, vamos chamar assim. E concomitante a isso, a criação de toda a indústria, na verdade. A criação mesmo da indústria, em termos do que a gente conhece hoje, né? Do que ela seja parte isso, disso, né? Parte disso. A gente, inclusive, se parar para pensar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Aquele prazo de validade que as atrizes têm, tem uma lógica, né? Existem uma série de coisas específicas que vêm dessa época, desse período, né? Dessa rigidez de época, dessas ideologias políticas, sexuais, o que for. E de mercado mesmo, do que eles achavam que venderia mais e de novo a tal da retroalimentação. Então, assim, você tem nessa mesma época os filmes de gênero, que agradeço muito, tem coisas bad e coisas boas ali. Tem coisas tão bacanas, mas... Tem coisas muito bacanas nos gêneros, mas surge ali, né, o Star System, que é a glória e a dor de quase todos os atores. Nossa. Surge aí também. Aí a gente copiou muito bem, né, Globo? Copiamos muito bem Star System. Valeu. Oh, Deus. A coisa de só os produtores e os diretores importam num filme, né? Por que eu vou querer saber quem foi que escreveu? Realizado pouco. Quem foi que é realizado pouco. Já tem 300 pessoas nesse set. Vamos conversar, quem realizou isso aí, né? Mas, enfim, dá um ódio. Só fulano quem fez, né? É a tal história. O filme ganhou prêmio naquelas categorias, mais ou menos, sei lá, edição de som, essas coisas. Quem se importa? Quem se importa? Você tá me ouvindo? Estou falando com você, Oscar. Estou falando. Como assim, cara? Vamos cortar umas categorias inúteis, tipo figurino, edição de som. Mixar de som pra quê? Que isso? Que diferença que faz? Tá ouvindo? Tá vendo? Qual a diferença que faz? Desculpa. Gatilho. Gatilho. Em 1916, a gente tem outra senhora super interessante, Louise Weber,
também pioneira, também diretora de estúdio, mas, inclusive no momento, foi considerada mais bem paga, né? Independente de gênero, a diretora mais bem paga dos estúdios na época, 1916, tá? Foca na data comigo. E foca na data. Isso é super importante. Ela inaugura algumas técnicas importantes, e aí o split screen, né, que é a dupla exposição, é uma das revoluções que ela traz. E aí, quando a gente fala revolução, gente, de fato, 1916, 1896, isso é revolução de cinema mesmo. Talvez para a gente agora, que está vendo, né, robôs orgânicos, não pareça tão incrível assim, mas é. Mas muito dos códigos, assim, eu fico pensando nas cenas de telefone, que agora viraram cenas de, sei lá, WhatsApp, mas as cenas de telefone, que era o povo, assim, numa metade da tela, outra pessoa na outra metade, foi aí, entendeu? Foi essa moça aí. Vamos dar nome às coisas. Vamos dar nome às coisas. Também teve seu próprio estúdio, né? Junto com a Alice, lá de cima, Gui e Marion. Não dela serem tido juntas, amiga, que eu acho que eu escrevi meio mal. Não foi, mas amiga? Então não fizeram parte do mesmo rolê? Então, no sentido de, tipo, as duas foram das mulheres que tiveram estúdio nessa época, mas eu tô vendo que a minha frase foi cagada aqui. Tipo, ela não foi, tipo, vamos ter um estúdio juntas, amiga, entendeu? Não foi isso, não. Elas eram amigas? Aí eu já não sei, amiga. Não tava lá. Elas não tomavam um cafezinho no Café de Paris? Não achei isso na minha pesquisa. Era difícil achar que essas mulheres existiram, entendeu? Você quer que eu saiba que elas foram amigas? Sei lá, vamos fazer filme, né? Assim, não tem uns filmes de fulano, encontrou com fulano, aquele dia, Hitchcock. Não, a Tia Wong eu botei aí porque, foi uma das poucas junto com essa aí e a Gui. Show. E Tia Wong é uma dona de estúdio formado por equipe chinesa, inclusive. Completamente. Nos Estados Unidos, né? Completamente. Yes. O que tá valendo. Mas é isso, é uma daquelas que morreu falida, sem que as pessoas se lembrassem dela, né? Em 1969, morreu cedo. E era realmente uma diretora talvez um pouco extra para aquela época, né? Que tratava de temas como aborto, falava de métodos contraceptivos. Imagina, né, o rolê, como devia ser, 1916. No Código Reis, assim, tipo... porque assim, ela começou a se ferrar no Código Reis, foi isso, assim. Claro. Ela até então estava valendo, sabe? Não sei como era... Não sei como era a recepção, mas se ela era mais era feito, paga, né? Era feito, saca? Era feito, acho que essa é a diferença. Não sei também como era a recepção. Mas era feito, ela estava sendo bem paga para isso e falava de temas que fossem voltados, né, pensados no público feminino, né? Questões femininas, por assim dizer. E, bem, tivemos uma única mina que se deu bem nessa época. Se deu bem assim, né? Porque nenhuma mina se deu bem e eu acho que, sendo quem ela era, a Titia Dorothy Arzner também não se deu exatamente bem, mas ela conseguiu continuar trabalhando. Foi uma das poucas cineastas que continuou trabalhando. E, assim, a Sandra tem um achismo para isso, que é o fato de... Não ela ser lésbica, era uma cineasta lésbica, mas era andrógena. Ela se travestia como homem. Não, eu acho que travestia, assim, bem entre aspas, que não é isso. O estilo dela era esse. Ela se vestia muito de forma masculina. A vibe da moça. Ela se portava muito de forma identificada como no gênero masculino. Então, foi alguém que conseguiu continuar ali. Eu acho que ela também não... Ela seguia muito as convenções do Reis, não usava muito, embora usou sim. Tem uma coisa aqui que eu fiquei surpresa, tô doida pra achar esse filme, não sei como é que eu acho. Mas, basicamente... aí fala assim, geralmente com filmes convencionais, mas ocasionalmente consegue contrabandear questões femininas e de gênero em suas produções, né? Que são personagens femininas que não vão no estereótipo da mulher submissa. Ela tem muita coisa da mulher, não exatamente a mulher fatal, às vezes sim, tá? Ela brincava bem com esse estereótipo, pelo que eu entendi lá do que a Sandra fala, mas assim, da mulher que age, né? Que é bastante para essa agente época. Ativo, a né? mulher agente destino, vamos dizer assim. É isso, é literalmente isso, agente do seu destino. E aí ela inventou o microfone boom. Assim, para quem não é da galera do cinema e não entende isso, mas assim, basicamente todo set de filmagem tem um carinha lá, operador de som, que tá segurando uma vara
parece uma vara de vassoura, que de fato foi. A primeira foi um negócio de vassoura, pendurado, um microfone não, assim, que é para captar o som perto das pessoas, ali, o som ambiente, mais a conversinha, de uma forma ali. Tem as especificidades dela que a galera do som sabe, eu não sei. Eu tô só dizendo que eu vejo esse povo no set e que fica legal. Reafirmar aqui também que eu não ouvi falar sobre isso na aula de som ou similaridades. Tá? Não ouvi também. E aí, o filme que eu falei que eu queria descobrir é um chamado Wild Party, que basicamente se passa numa faculdade feminina e possui mensagens subliminares sobre lesbianismo. Eu fico pensando, o que foi esse filme na época do Código Reis? Assim, tipo, imagina isso, imagina essa... E não pegarem, assim, passar na censura. Tipo assim, eu quero muito ver isso, sabe? Eu quero muito ver isso. E foi a primeira mulher cineasta reconhecida pela Directors Guild e ter sua estrela na calçada da fama, talvez porque não tenha sido boicotada, né? Talvez porque tenha sido a única que continuou lá, isso, firme e forte, trabalhando. Quem não foi de todo, né? No passado de toda a borracha. E a gente vai transitar agora para as europeias, mas antes disso, vale dizer que só no final dos anos 60, com a segunda onda do feminismo, que a gente tem as mulheres voltando a ter algum destaque como produtoras e realizadoras, mas daquele jeito que a gente sabe, né? Oscar, né? Bem, a gente sabe como é que é esse rolê. Tipo, que finalmente uma mulher é premiada como diretora por um documentário sobre guerra. Não é mesmo? Show! Que as mulheres teoricamente não podem fazer esse tipo de tema, esse tipo de coisa, por isso que elas não são premiadas, entendeu? Essa é uma das justificativas da indústria mesmo, assim, que os temas que são mais adorados e que as mulheres geralmente não envolvem. Elas nem se interessam por isso. Elas não gostam disso, então entende? Aí a gente não... Mas assim, se elas fizerem, a gente vai olhar. É só elas fazerem. É só elas fazerem. A verba para fazer, porque como é que a gente vai dar dinheiro para uma mulher fazer um negócio desse, né? Mas assim... Se elas fizerem, a gente premia. Não, mas a gente olha, fica aí. Isso aí vocês não precisam ter dúvida. Amiga. Queria dizer que nesse exato momento, no ano de 2021, o Globo de Ouro contou com, dos 5 candidatos à melhor direção, 3 eram mulheres, que é um marco histórico. Daqui a 30 anos a gente ainda vai estar falando daquela única vez em que 3 mulheres foram indicadas alguma coisa. Cara, eu espero que não. E que uma delas ganhou. Eu não sou otimista o suficiente para ter certeza, mas eu espero muito, sabe? Que... Eu gostaria de ser. Solar Plank me deu muitas vontades de ser uma pessoa melhor. E de pensar, mas foi mais de fazer o esforço da projeção do melhor para ver se isso funciona. Viado, difícil. The start of something new, queremos muito mais. Aquela citando High School Musical, Paula. Tem 10 anos, 11 anos High School Musical. Fizeram até um spin-off zoado lá na Disney. Só vamos seguir, amiga. Só vamos seguir. Porque talvez um dia a gente faça um episódio sobre esse tipo de coisa. A cara da Isadora. Sobre tipo High School Musical? Sobre eu vou ter que ver, tipo, 2. Eu me lembro, eu acho. Olha, eu acho que assim, quando lançarem o Rebelde da Netflix, a gente pode fazer um episódio. Tá pra acontecer, amiga. Tá pra acontecer um Rebelde da Netflix. Foi até anunciado. Quando lançarem, a gente faz um remember dessas coisas. E aí eu chamo gente interessada, você pode nem vir se você não quiser. Se você quiser ficar só rindo da nossa cara, você fica à vontade. Tomando meu chá e rindo na cara dos outros. Parece algo que eu faria. Ou você aparece e fica rindo em áudio da cara dos outros também, essa é uma possibilidade. Mas vamos seguir o bonde, amiga. Ai, meu pai, desculpa, o parênteses, gente. Eu tava demorando pra vir parênteses, gente. Eu acho que hoje eu a gente tá bem pequeno. Mas vamos lá para algumas cineastas europeias que conseguiram produzir filmes, né? E que marcaram, né, a história entre os anos 30 e 70. É pouco, mas tem. Não dá pra dizer pouco. Que não. É pouco, mas existe, tá? São as poucas que a gente ouve na tal da faculdade de cinema. Na faculdade de cinema são as europeias. É isso. Não todas, mas algumas delas. Sim. E aí a gente não tem como fugir, né? A gente precisa falar de Leni Riefenstahl, né? Que foi a diretora audiovisual da propaganda nazista.
É verdade, e de fato a gente estava tendo essa conversa, é um dos nomes assim, que eu ouvi em casa, as pessoas sabem disso. Não sei se tinha uma diretora lá, aquela do nazismo. É bom que a mulher cineasta que se lembram é essa, né? Tipo, ouvi isso cedo na vida. Não tem, você não sabe, Barbra Streisand e aquela lá. Mas quer dizer, Barbra Streisand só dirigiu o Andor. Enfim. Então, Lily Riefenstahl acaba saindo melhor. Vocês podem pôr aí no Google para entender o que mais, né? Que ela inovou um monte de coisa, mas a gente não vai falar muito dela. Tem, sim, as inovações, mas cada um trabalha onde quer. A gente já se deu o trabalho de falar do Griff, né? Assim, já chega de supremacista por hoje. Mas existe, a gente não ignora, não precisa ignorar, só deem a lembrança necessária. Bota lá o Leni Riefenstahl no Google e sejam felizes. Ou não. Vai da sua consciência. Tudo certo. Bem, Agnes Varda. Eu acho, amiga, se você quiser falar essa também, porque você falar, começar as europeias e ficar na Leni é sacanagem. Agnes Varda, nascida, né, na Bélgica, começa a produzir em 1950 e produz até morrer. 1919 é legal. Em 2019, tem muito pouco tempo, que na verdade eu acho que é das cineastas mais antigas, certamente mais celebradas, né? Quando a pessoa conhece um pouquinho mais do cinema mais assim, ela lembra o nome da Varda, que foi sim uma cineasta autoral, né? É uma precursora da Nouvelle Vague. O filme inicial dela é antes da Nouvelle Vague ter esse nome, né? Se chamar o que é, começar de fato, vamos dizer assim. Ela tem um trabalho autoral, uma coisa de realismo documental. O existencialismo é sempre muito trabalhado, né? Existem questões ela tem filmes em que os personagens se interessam muito em se entender ou tentar se entender, ou até mesmo o espaço onde eles vivem. Tem muitas questões femininas, questões de gênero. Ela tem, sim, um lado, acho que documental, social. Enfim, é das minhas cineastas preferidas, sem dúvida. Inclusive, em 2015, não sei se te contei isso, em 2015, lá no Porto Postdoc, a gente estava no intercâmbio, no Porto Postdoc, que é um festival de cinema que tem na cidade de Porto, em Portugal. Sei lá. Ela passou no Festival Grande, eu fui eu e Karina. Eu fui ser voluntária naquela época, porque, sei lá, por que não? Ai, e amiga... ela... Onde é que não termina depois. Não, tem um parênteses muito grande que não é sobre absolutamente nada que importa aos outros. Então termina, conclui o seu rolê. Conclui o seu rolê e eu faço meu parênteses. E em 2015, ela já velhinha, passou um filme dela no cinema Rivoli. Passou um filme que ela tinha acabado de fazer com a Prada. Um curtinha super simpático, passou. E depois ela veio, entrou assim, tipo, brotou Agnes Varda. Fiquei completamente sem chão, completamente sem sentir. Mandei várias fotos para os amigos na época o celular nem tirava foto direito. Aquela 2015, 900 anos atrás. E eu fiquei muito sem saber o que estava acontecendo. Minha vida tinha mudado completamente naquele segundo. Meus colegas portugueses assim, tipo, acalma, viado, que é isso? E foi super legal, ela ficou super indignada que o filme dela passou em francês, não tinha legenda em português, ela achou um absurdo. Ninguém é obrigada a saber francês. Eu falei, gente, se eu já amava essa mulher, eu amo um pouco mais. Enfim, é isso. Era uma história pessoal, né, de você da pessoa encontrando alguém que nunca achou que ia encontrar e ícone mor na vida. Enfim, daria um filme da Agnes Varda. Passar esse momento. Fangirl aqui, porque eu sou mesmo, eu digo. 1962 ela lança Cléo de 5 a 7, que é um filme maravilhoso, que é um filme que eu gosto. É um dos poucos da Nouvelle Vague que eu suporto. Tipo, eu suporto e gosto, na verdade. Eu acho que suporto é o nome que eu dou para os outros da Nouvelle Vague, mas eu gosto muito da Agnes. Pronto, a Agnes, ela realmente tem uma... Não é por nada, não. Ela tem mesmo um estilo bacana, ela tem uma coisa que é precursora, talvez até hoje, né? Cléo de 5 a 7, ele é documental, ele é autoral, ele brota um musical ali no meio, eu não sei explicar. E eu não sinto, especial. É uma coisa muito específica minha, porque eu converso com os outros e vejo que não é assim que eles se sentem sobre Nouvelle Vague, mas assim,
eu não sinto nela a arrogância que eu sinto nos filmes de outros realizadores. Sabe assim, quando você tá assistindo um filme, você percebe o realizador ali... Tem uma arrogância. Não no sentido de você perceber ele enquanto narrador, e, né? Não é sobre isso, mas é sobre você perceber o cara te falando assim, olha como eu sou foda. Sabe assim? E na novela Vague tem muito isso. Tipo assim. A terceira temporada de Sherlock, da BBC. A gente é tão inteligente, tão inteligente. A gente é tão foda. Eu sou tão foda. Tô dando a referência recente, gente, pra vocês entenderem, né? Nada não. Só que às vezes a pessoa não tem a referência. E não que não seja, não que não... Tipo assim, eu não cago pra Godard. Eu sei que o cara foi importante, entendeu? Mas assim... Dá vontade de cagar, porque é muito irritante. É tipo. Filho da puta do caralho. Assim, ele podia ter dado essas inovações para outras pessoas realizarem, eu acho, assim. Mas tudo bem, a Varda eu não sinto. Varda eu não sinto nisso. Mas é um filme. É isso, realmente. É um filme. Cleo de 57 é um filme bem existencialista, né? Uma protagonista feminina repensando a própria vida, né? Uma protagonista... Mano, antes de Breaking Bad, já tinha alguém preocupado com o próprio câncer. Olha só. Oh my God. O quê? Antes de Breaking Bad, never. Inclusive, tem um episódio lá em Game of Thrones, meu Deus, tô demais hoje. Em Grey's Anatomy, que já tem um personagem... tem um episódio lá, não consigo lembrar a temporada, me ajudem aí, em que já tem um personagem que ele fabrica metanfetamina, é antigo, mais antigo que Breaking Bad, já fabrica metanfetamina dentro de casa, a esposa meio que sabe, mas não sabe. Vocês lembrarem qual é o episódio, gente, me ajuda. Só sei que eu falei, gente, eu já vi isso. Gente, antes, só pra esclarecer, não tem metanfetamina em Cloud 57, até a parte do câncer só, mas eu acho que valeu o link. Não, só pra deixar claro. Que eu agora tô fazendo uns parênteses de como você faz, tá? Você tá me influenciando. Aprendendo, né? Esse podcast enfim, vai virar uma beleza. Mas é isso. A gente acompanha nesse filme, ainda estamos em Cloud 57, que vale todos os parênteses possíveis, né? Ela é isso, ela passeando por Paris e repensando a vida, ela tá com um problema de saúde grave, ela tem que... Ela entende que ela tem que pensar a vida dela, né? Do que tá valendo, o que não tá. E mesma coisa do... Eu acho que tem uma coisa ali relacionada a relacionamentos, muito interessante, assim, do tipo, olha só a quantidade de gente bosta que tá me cercando e o que o amor é e o que o amor não é, e aí ela vai lá e fica com um cara completamente aleatório, não é isso? Aleatório. Tá completamente aleatório, mas que tá pra morrer também, que é guerras, né? Porque ele vai pra guerra, né? Ele vai pra guerra. Se encontra, ele tem um espelhamento muito interessante ali. É muito caminho bom pra morte. Muito é bacana, vocês encontram no Telecine. Tá? Aí. Respira. Ai, mas o dia que eu vou ver esse filme? Porra, no Telecine, calma. Calma. Também não é assim, eu não sei o que fazer. Para de chorar. A gente está num momento interessante em que que existe um levante, né? E uma tentativa de trazer essas pessoas. Então, antes de falar, meu pai do céu, eu nunca vou conseguir ver isso, respira fundo, digita lá no Google, que ele vai te apontar onde. Já tô dando a dica. Eu fiquei até um pouco perdida. O Google, desculpa. Pior que eu já ouvi você falando isso aqui. Eu tipo, por um segundo. Eu já tô na minha segunda cerveja, amiga. Não resisti, abri, entendeu? Abri, estou chorando porque não tem isso, mas tem a coisa que eu tô chorando internamente, que eu ia guardar ela pro próximo episódio, entendeu? Você ia, amiga. Eu ia, mas não consegui. Bem. E essas cervejas têm um percentual de álcool muito maior, mas tudo bem. Nossa senhora, então vamos correr. Não, mas eu ia te perguntar, eu falo Marguerite ou você fala e eu vou pro Contracinema? Posso falar? Acho que eu falei meio que falei todo mundo aqui. Não tem problema. Tá, beleza. Gente, nas europeias aí, vamos falar de Marguerite. Muito, não se esqueçam nunca de Agnès Varda, por favor, vejam lá, sempre que possível. Tá mais fácil do que parece, né? Quando a gente entrou na faculdade era menos fácil. Você precisava do tal do Jack Sparrow para conseguir essas Isso, era mais assim. Vamos falar também de Marguerite Duras, que escreveu e roteirizou Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour é de 1959, né? Que é extremamente lembrado. É um filme, inclusive, que a gente nem necessariamente bota o status de culto, que tem uma geração, né, dos anos 70 que viu esse filme, achou bacana, viu um cinema X. E de vez em quando você vai conversar com pai e mãe, e eles têm essa memória de um filme que é mesmo um filme E é aquele, cara, que... Esse eu fiquei puta quando eu li, porque eu nunca tinha ouvido falar de Marguerite Duras. E aí, você nunca tinha ouvido? Não tinha ouvido falar dela. E aí, Hiroshima Mon Amour eu ouvi, né? Na faculdade, então, Alain René é um foda, nananã.
E aí só falaram da porra do Alain René. Da porra não, vai, o cara tem seu valor. É mas bacana, assim, tá? é bacana. Mas aí, essa mulher não só escreveu a porra do livro, como roteirizou o filme. E aí, não, mas o filme é do Alain René, entendeu? A história dela. Pra quem não tá acostumado, às vezes, vou dizer, mas assim, às vezes a pessoa não tá acostumada a acompanhar as entradas até depois, o rolo, né, do final do filme, dizendo quem fez o quê. E nos filmes franceses, né, no filme americano, o filme inglês é directed by, né, dirigido por quem o filme, mas o cinema francês tem uma coisa interessante, que é o realização por, né, o realizador do filme. E é muito interessante isso, que é claro que é uma questão de língua, de idioma também, mas o dono do filme, e aí a gente também tem que fazer um parênteses, que a gente está falando de novela vague, existe cinema de autor, né? Existe um abraço muito forte, às vezes estrangulante, do que se chama isso, do que é o diretor autoral nessa época. Então, a gente sabe, as pessoas conhecem Jean Mon Amour, mas quem escreveu... Olha, não sei, mas Alain Resnais dirigiu. Então, Marguerite Duras, já podem contar isso aí na próxima. Bota lá no Google também, que vocês vão ver que ela tem livros, tem outros andadas também disponíveis com um acesso mais fácil, tem na Amazon, tá tudo certo. As duas eram as únicas mulheres da nova onda francesa, e aí, parênteses, as duas únicas mulheres que a gente sabe. Se você aí conhece uma moça que fez um filme, fez um curta, lançou na época, foi ignorada, não foi amada, compartilha com a gente, conta aqui que a gente também não sabe tudo. Exatamente. Né? Ela também escreveu o livro e filme Natalie Granger em 1972. Essa parte, eu não conheci esse filme, inclusive ainda não consegui assistir, mas eu tô doida para assistir porque a Sandra faz uma... Na verdade, ela pega a Annie Kaplan, que é uma teórica feminista, teórica de audiovisual feminista, né, que analisa muita coisa, aliás, ela é muito foda, e que analisou esse filme especificamente, e é um filme que eu achei interessante porque tem uma coisa de analisar, usar muito som, que é uma coisa que, inclusive, eu vejo muito mais mulheres autoras fazendo do que homens, é uma coisa que eu tenho percebido. A Lucrécia Martel, assim, tem uma galera que usa som, não que homens não façam isso, mas em termos de autoralidade, é algo que eu venho percebendo, né? Mas... O que eu tava falando? Sim. Tem isso. Tem uma coisa muito legal é basicamente a história de uma menininha que é muito selvagem, né? Ela tem uns comportamentos que teoricamente são agressivos. Eu tenho que assistir esse filme para entender qual é o rolê, mas que a escola tá numa de tipo, dá um jeito nessa menina, ou troca ela de escola, conserta isso aí. E aí, o filme quase todo se passa... Toda vez que é a mãe e a filha dentro de casa, em silêncio. Toda vez que você tem barulho do lado externo da casa, ou seja, que não é o doméstico, logo é o universo dos homens. Tem todo um rolê com essa diegética. A voz também que vem, é a voz do rádio masculina. Tem umas brincadeiras, assim, né, dela. E eu achei legal, achei interessante. Bacana. Tem que assistir o filme para falar de verdade sobre ele. Claro. Só fiquei ali lendo a crítica alheia, mas achei muito legal. Acho que vale dar essa pesquisada para assistir. Hein? Também não sabia que era tão assim. Achei bacana. E aí pronto, chegamos gente. No rolê, falamos dessas, é isso. Falamos dessas que são exatamente aquelas que, claro, é isso. Claro que tem mais, né? Vai além disso. Mas essas são as que a gente lembra logo. Se lembrar dessa época que a gente lembra logo, enfim, não estou ignorando a carreira de ninguém atualmente, né? É só mesmo para a gente seguir o parâmetro histórico. Vai lá, amiga. Então, aí a gente tem uma parte que é difícil até de falar, gente, porque tem um monte de teoria junto e que a gente não vai entrar tanto nessas teorias porque elas são complexas. A gente pode até tentar fazer uma temporada explicando teorias feministas, se vocês quiserem. Peçam aí. É um rolê, dá para fazer. Mas aí é um episódio para cada, para vocês entenderem a complexidade das coisas. Mas assim, influenciadas muito por essas cineastas francesas, também pelas teorias francesas que estavam surgindo do cinema. E eu acho que assim, rolou muita influência do Eisenstein mesmo, com aquela montagem dialética.
Gente, a gente não explicou, mas basicamente montagem dialética é assim, a pessoa não te entrega o significado, ela te dá X num plano, mais Y no outro plano, e aí quer que você deduza uma coisa, entendeu? A gente faz isso automaticamente hoje em dia, é difícil até descrever, explicar, mas acho que é difícil dar a palavra para isso. A gente atribui significados na montagem hoje muito rapidamente, mas isso teve que ser inventado em algum momento, porque o cinema não era isso, né? O cinema era, tipo, filmaram um trem e as pessoas ficaram com medo porque ele estava vindo na direção delas. Era isso, o cinema. Não, mas Era tipo isso aí. Mas então, essas moças inspiradas por Eisenstein, inspiradas por Titio Brecht, o cara do teatro, Brecht. Que tinha coisa, a noção de distanciamento, um rolê bem marxista, assim, de distanciamento para refletir, criticar aquilo. Outro que é bem complexo, né? Ele precisa de um episódio muito sobre ele, porque não vai rolar esse, entendeu? Não, amiga. O tal do Godard, que também é outro que precisa de um episódio só dele, mas eu não sei se eu quero fazer um episódio de Godard. Godard me dá preguiça. Mas assim, bem, foram baseadas nesse rolê. Temos várias mulheres, inclusive Tia Laura Mulvey, que é uma teórica também, muito influente no rolê feminista, que inventaram esse contra-cinema. Por que contra-cinema? Porque, basicamente, você tinha... e a maioria dessas mulheres eram inglesas, tá, gente? Você tinha a ideia do cinema hollywoodiano, que era basicamente feito por homens e voltado para os desejos masculinos, a lógica era pro olhar masculino, né? Pro olhar masculino, quem leva a mulher, mesmo quando a mulher vai ao cinema, quem leva e paga é o homem, logo vamos fazer pro cara, né? É essa visão de mundo que se tinha. Então, visto que as estruturas do cinema hollywoodiano... Gente, eu vou apelar para a leitura, porque é muito difícil explicar. Visto que as estruturas do cinema hollywoodiano são analisadas fundamentalmente como patriarcais, as primeiras feministas declaram que um cinema feminino deveria rejeitar a narrativa tradicional e as técnicas cinematográficas e dedicar-se às práticas experimentais. Basicamente, dizer não à narrativa clássica, né? É um negar, né? Já que esse espaço não nos recebe bem, tudo bem, a gente faz de outro jeito. E tem uma coisa muito sensorial, por exemplo, esse distanciamento do Brecht, tem um exemplo que ela descreve muito bem, que é um curta-metragem que eu procurei para ver se eu botava o link aqui na bio, mas não achei em lugar nenhum. Se chama Thriller, não é o do Michael Jackson, da Sally Potter, de 1979. E basicamente, ela pega La Boheme, eu não sei... Ou como é que é o nome do musical que fizeram na Broadway de La Boheme? Não dá sabe, mais contexto, amiga. Não sei, não. Aquele que as pessoas morrem de AIDS no musical, e em La Boheme era tuberculose. Ai, meu Deus. Galera, nos comentários, me ajuda. Diz aí, gente, ajuda aí. Me ajuda. Tá, não vou lembrar, mas eu quero muito dessa referência que as pessoas vão pegar. É aquela que tem What About Love? Sabe? Não? Peraí, vamos botar no Google. Tem a menina do Wicked, que faz Frozen também. Edina? Edina, Ai, meu Deus. Bem, basicamente, essa história, tanto na ópera La Boheme, quanto no musical, tem a personagem Mimi, que tem umas coisas lá com a prostituição, tem uma... Assim, basicamente, Rent. Obrigada, Renata. Rent. Exatamente, valeu, Rent. Valeu. Aluguel. E La Boheme, por causa dos boêmios, basicamente a galera ferrada, ferrada, doença, amor, tem esse lance assim, só que é um amor meio tóxicozinho, e toxiquinho, e a Mimi é uma personagem bem ferrada, né? E aí, nesse curta, a Sally basicamente faz a personagem se desmembrar em duas. Então é a personagem analisando a própria vida, sabe assim? Tem a personagem vivendo e aí tem a personagem analisando ela mesma. E aí tem a coisa tem umas metáforas visuais com vários espelhos, aquele rolê. Aí depois elas se abraçam no final. Sabe isso que a gente já viu várias vezes hoje em dia? Isso tá... Conhece isso? A gente já conheceu essa coisa da personagem que analisa. Já. Mas naquela época isso era novidade e especialmente falando de questões femininas, e de abuso, e de ser colocada em lugares específicos e tal. Então, assim,
É essa vibe. Não é necessariamente só isso, eu estou citando um tipo de experimento, mas o lance é esse, o lance da experimentação. Mas tem uma coisa muito difícil que eu acho, assim, e que eu não vou entrar em detalhes, porque também não. Eu fiquei muito curiosa para estudar o contracinema e estudar as polêmicas em volta disso também, a partir disso aqui. Eu não sabia nem que a Laura Mulvey, para vocês terem uma ideia, que é uma teórica bem conhecida, era cineasta. Conhece, né? Eu não fazia ideia que ela dirigia filmes. Mas ela dirigiu dentro dessa corrente. E existe uma dificuldade aí que você está basicamente desconstruindo essas imagens, esses estereótipos que a gente vai entrar mais no próximo episódio. E alguns deles a gente falou bastante na primeira temporada. Você está nesse exercício de desconstruir e de experimentar e fragmentar, etc. Mas você tem que reconstruir, né? Você tem que construir novas subjetividades, você tem que construir novos símbolos, porque bem ou mal é aquilo que a Isa falou no início, assim, é uma coisa que acaba, dependendo de como é feito, eu acho que sempre estereótipo acaba dando ruim, mas de um jeito ou de outro você precisa de símbolos. A gente, enquanto seres humanos, precisa de dar significados a coisas. E assim, os símbolos têm bagagens por trás e dar novas bagagens, dar novos significados. Então, assim, é um desafio que essa galera tinha e era bastante criticada por, né? Que você só tá, tipo, basicamente criticando e não tá propondo... Né? Não tá propondo outras coisas. Não tem nada de muito construtivo também com isso, né? Crítica por ela mesma. Tem, inclusive, uma outra crítica que eu amo de paixão, que é a Teresa de Lauretis. A gente já falou aqui sobre as tecnologias de gênero em algum episódio. Não falamos com profundidade, mas essa moça, e uma das coisas que ela propõe é justamente de que, ao invés de dizer não à narrativa, o cinema feminista talvez devesse, não só a narrativa, mas o lance do prazer visual, que a Laura fala também, e a gente talvez entre em outro episódio. Eu acho que o próximo episódio a gente deve entrar nisso. Mas deveria se apropriar da própria narrativa como uma espécie de vingança, né? De vingança. Ao invés de fugir disso, fingir que não tem, é pegar a coisa e fazer um outro. Eu acho que o Promising Young Woman atualmente fez isso, né? O mais recente. Esqueci o nome, gente. É Fennell o sobrenome daquela moça que dirigiu? Ai, meu pai, desculpa. É uma das 3 mulheres indicadas ao Globo de Ouro. Ele é um filme interessante. Vai lá, Promising Young Woman. Ele tem uns momentos interessantes de usar aqueles códigos que a gente está acostumado a conhecer, né? De ter algumas expectativas do que vai se dar no filme e outra coisa acontecer. Ela tem uma coisa bem subversiva, cômica e Emerald Fennell. Isso. Tá aí, é mais um nome para vocês botarem na lista de antes do... Mas eu não conheço cineasta nenhuma. Toma. E janta. Na boa. Mas então, basicamente é isso. Esse contracinema é esse rolê de propósito. A gente tá falando muito bem superficialmente dele, tá, gente? É um rolê muito mais complexo. Eu acho que é o tipo de coisa que vale uma temporada própria, se alguém se interessar por isso. Se não, tipo, tem uma farta literatura sobre, porque as mulheres escreviam sobre si mesmas. Isso é uma coisa muito legal, assim. Aqui já tem, é verdade. Já tem toda uma corrente dentro da academia audiovisual, uma corrente muito escrachada na época, mas que hoje em dia é bem reconhecida, que pensa cinema de gênero, pensa de gênero, não gênero cinematográfico, mas gênero, né, feminino, etc. Masculino. Então, assim, estamos dando a dica de que isso existe, quem quiser pesquisar, vale a pena. E é isso. E aí, finalmente, temos Dona Pilar Miró, que é outra que eu descobri por causa dessa pesquisa, porque eu não fazia ideia que essa mulher existia. Quer puxar a Isa? Puxo. Que é outra também que eu não tinha, não me contaram na faculdade de cinema. Só pra gente dar um contexto, tá? A faculdade é uma faculdade. Tem coisas que a gente tem que fazer sozinho em casa também, né? A faculdade é um curso, né? Mas, às vezes, a gente tem algum tipo de expectativa, isso é independente da faculdade ser de cinema ou não, né? Do que a gente vai aprender num curso, né? Das coisas que a gente vai ouvir. E o curso que a gente fez, que foi o de cinema na UF, em especial,
a gente chega com a expectativa de ouvir outras coisas, né? Porque a gente ouve, né? A gente passou mais tempo naquela faculdade vendo filme, analisando o filme das pessoas, do que fazendo qualquer outra coisa. Pelo menos na nossa geração, né? Talvez agora já possa estar um pouco diferente. Então, pra gente, dá uma surpresa quando... Poxa, mas ninguém falou, né? Pra gente cara, e a gente teve 2 obrigatórias muito específicas, que foi História do Cinema Mundial e História do Cinema Brasileiro. A gente tem 2 matérias específicas nas quais eu não lembro de ter ouvido nomes de mulheres, entendeu? Foi... Não de forma destacada, dentro de movimentos, assim, com a mesma... Assim, quando eu vi, foi esse lance de... teve essa aí, entendeu? Óbvio quando você pega a optativa do cinema da Gnevarda, é óbvio que é disso que você vai ouvir. Não tenha dúvida, né? Você pegou a optativa do Chick Flick, é óbvio que você vai falar cinema. Mas se essas mulheres são tão base para a história do cinema, não é uma questão de feminino, masculino ou mais, que eu acho que é o que a gente está não reivindicando aqui, ali, né, nesse episódio. Né? No final das contas, é sobre... Não é sobre... Tipo, que a gente é muito debochada sobre alguns homens específicos do cinema e que são muito reconhecidos do cinema, porque, assim... Chegou a dar um ranço. Chegou acho que ranço. Tem também a nossa história, né? A história de quem estudou cinema num curso, numa faculdade. Vai além das nossas pesquisas em casa, a conversa com os amigos e os livros que a gente comprou. Mas eu acho que, no fim das contas, é por que essas mulheres não estão na história do cinema, ponto. Por que tem que ser a história do cinema feminino, sei lá. Nem vi essa optativa, não sei se rolou, mas se rolou, por que isso é uma optativa, entendeu? Assim, por que isso não está ali enquanto... já que essas mulheres, uma inventou a porra do microfone boom, entendeu? Que é uma das coisas mais usadas no cinema até hoje. Assim, só isso. Tá no alto da lista do almoxarifado. O que vocês precisam para gravar o filme hoje? Boom. É isso aí. Né? Câmera, boom. Pronto. Nós vamos falar de Pilar Miró, também é uma cineasta europeia que consegue fazer um cinema político e pessoal durante a ditadura militar franquista. Quem não lembra, a Espanha tem uma ditadura estranha, com qualquer ditadura, mas um período de ditadura intenso, né? Aliás, assim, ao contrário da gente, existem muitos filmes espanhóis sobre a ditadura. Sobre aquilo que você estava falando do esquecimento. Às vezes o esquecimento é tudo que a gente não precisa para as coisas mudarem, né? Exato. Né? A gente, como não tem algum registro, não tem, né? Como os registros estão esquecidos, a gente também pode ter a tendência de esquecer. E uma curiosidade super interessante sobre a Espanha, eu não botei aí porque não... não sei, é curiosidade mesmo que ela bota no livro em algum momento, não lembro em qual, mas talvez na introdução, não sei, que a Espanha foi um dos primeiros países no mundo a ter um selo de qualidade para esse filme, tratar homens e mulheres como iguais, LGBT friendly, esse tipo de coisa assim. Esse filme aqui tá tudo bem, tá tudo certo. Olha que é um país, né? Bastante religioso, bastante difícil, com uma história difícil. Bem difícil. Mas pronto, ela conseguiu fazer os filmes dela driblando também a censura que a gente conhece, que está sempre presente nessas ditaduras, né? É claro que também como todo cineasta em época de ditadura, né? Ou quase todos. É uma daquelas perseguidas, né? Tem algumas dificuldades sociais. Eu acho que a diferença por ela ser mulher é que ela teve a tal da misoginia junto com isso aí, que não tem... Assim, os ataques de fake news geralmente são diferentes. A gente vê aqui mesmo, né? Pelos repórteres, assim, a diferença que acontece com as mulheres jornalistas e os homens jornalistas. O que acontece com os homens. Teve isso aí. E aí, em 79, ela tem um filme, El Crimen de Cuenca. Ai, amiga, você é muito poliglota. A gente tá aqui pra ir, né? Que é um filme que eu vou ler o que o Paulo escreveu, porque eu nunca vi esse filme. Eu também não, mas é real. É real. Que é uma crítica contundente à violência policial
E também amiga, você tem que revela fazer os vozinha métodos. também. Faz Ai, vozinha. amiga, eu não tenho esse padrão. Eu não tenho esse... No próximo, acho que eu tento. Revela os métodos ilegais de tortura para interrogatórios usados pelo regime franquista. A gente conhece, né? A gente conhece esse tipo de coisa. E foi banido da Espanha até 1981, hein? É bom que, Foi banido. assim, coisa de... Eu ia falar, não, desculpa, erro de matemática, deixa pra lá. Eu ia falar que, assim, mais de 10 anos depois, aí eu vi, não, amiga, de 79 para 81, são só 2 anos só. E tem também, em 1980, né, Gary Cooper, Que Estás em Los Cielos, curioso isso, que é um filme autobiográfico sobre uma diretora de TV que descobre que tem câncer no ovário e precisa fazer um aborto, né? E é isso, ele foi comparado ao Cléo de 57, que também é bastante existencialista, né? E aí quando a gente fala de existencialista, né, tipo, ai meu Deus, vou dormir de sono. Não, gente, é um filme onde a pessoa tá revendo o propósito da vida, né, dela. É isso. É muito sobre isso, né, existencialismo. É sobre... Vou dormir nesse filme. Não, cara, é muito bom, gente. É muito bom. Existem filmes que se dizem existencialistas, especialmente a galera que tá tentando copiar essa galera. Assim, na faculdade eu vi alguns, entendeu? E esses a gente dorme. Nesses a gente dorme, assim. Durmo sim. Mas, amiga, acho que a gente dorme vendo filme, você em especial dorme com ainda mais facilidade. O nome disso é bullying, Brasil. É bullying. Todo você, para com isso, não. Você dorme, relaxa. Olha só, eu acho que depende muito do horário em que a gente está assistindo alguma coisa. Depende muito. Porque se eu estiver assistindo durante a tarde, às vezes eu durmo, mas depende muito. Entendeu? Não, acho que de tarde a coisa tem que ser chata. De tarde, Renan já me viu dormindo em coisas de tarde, por isso que eu tô dizendo às vezes. Mas tem que ser uma coisa meio chata, entendeu? Tem que ser tipo Sons of Anarchy, assim, tem que ser uma coisa que você fala assim, entendi. Você bota pra dormir. Mas por que a gente tá falando sobre a minha vida, fazendo bullying de mim? Não, achei ruim isso. Desculpa, foi daqueles parênteses. Eu acho que chegamos ao fim, né, galera? Assim, basicamente, é o fim do roteiro. É o fim do roteiro. O lance desse episódio era muito fazer essa introdução do como é que esse lance dos estereótipos, como é que a indústria sabotou esses nomes para que certas coisas fossem favorecidas. Não de uma forma... Eu tenho muita dificuldade quando isso é falado assim, porque parece que é muito maquiavélico, né? Eu não acho que é coisa tão maquiavélica. Bem, não imagino assim. uma mesa com 5 homens brancos fumando charuto, falando a gente vai Não é isso. Não é isso. Mas existe não é sobre isso, gente. Existe uma coisa muito de tipo... Eu lembro daquele Ouroboros, assim, a cobrinha mordendo o rabo, sabe qual é? Que é assim, se você tem pessoas que estão claramente no poder e tem mais voz... fica difícil você sair da visão de mundo daquelas pessoas. Fica. Né? Então... Assim, é um exercício muito grande que todo mundo tem que fazer. Essas pessoas que estão lá, né? Eu acho que é um momento bacana que a gente vive, em que a gente agora consegue ter acesso a esses filmes, né? Ninguém está falando sobre sair na frente, não, sobre ajudar a ganhar prêmio. O que a gente está falando é só das pessoas se lembrarem que isso... que as mulheres já estavam lá. Talvez. Eu acho muito legal desse livro, que ele bate muito na questão... Ela está falando sobre mulheres, assim, o ponto do livro é sobre as mulheres, mas ela fala muito sobre diversidade como um todo, assim. Ela joga o lance, assim, boa parte das merdas que a gente tem de imaginário social, especificamente considerando TV e cinema, que são os grandes veículos de imaginário social da modernidade, talvez a gente não tivesse isso se essas pessoas sobre quem falam desse jeito tivessem criado mais coisas, entendeu? Porque é claro que tem a tal da lavagemzinha cerebral, mas eu acho que quanto mais vozes podem falar, mais diversa a coisa fica, e diversa no sentido de, tipo assim, dar uma pluralidade para aquilo, não é o estereótipo no próprio sentido da palavra, né? De tipo a chapa lá que o estereotipo, simplesmente né? É isso, aquilo, aquela definição única e exclusiva de um mundo é assim. Foi.
né? A gente sabe que tem mais olhares, tem mais. Mas é isso, é uma questão de a oportunidade de ser... Aí existe a oportunidade do fazer e a oportunidade de ser lembrado, né? Alguns grupos não tiveram nem a chance de fazer. E também uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante da gente falar, que tem muita gente que gosta de ouvir e selecionar o que é dito, assim. E quando a gente fala sobre isso, não é dizer que não existem homens brancos com empatia. Não, gente, tipo assim, não tô falando mal de você, amigo. Pô, não tô dizendo que seu pai é um cara ruim, não é disso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente reconhece Chico Buarque, a gente reconhece Almodóvar, a gente reconhece as pessoas que conseguem ter sensibilidade. Que tem sensibilidade para entender uma coisa que não é exatamente a vivência deles. Sim. E muita gente tem, tá? Muita gente tem. Não é sobre isso. É sobre a representatividade e a diversidade por trás das câmeras proporciona a saída desses lugares. É muito mais sobre... Né? Sobre também isso. Não é sobre acaba com isso e agora só tem assim. A gente atualmente também vê uns movimentos que aí acho que tem muito do pico da situação, né? Em que agora a gente queima sutiã, agora não sei o quê, e aí, né, essa referência para mim é muito forte. Ué, mas não é feminista, está usando sutiã porque, sei lá, segura os peitos, fica seguro, é bonito. Por que não tem pelo debaixo do sovaco? Não é sobre, não é isso que não é sobre isso que é existem momentos, picos, né, e situações. E atualmente, de vez em quando, a gente vê umas críticas, algumas conversas sobre esquece, apaga, joga no lixo. Não é sobre queimar Scorsese e endeusar os 2 filmes que a Angelina Jolie fez. Não é sobre o Grife, eu acho que a gente podia não queimar, a gente tem que lembrar. A gente não queima o Grife, a gente lembra que ele existe. Lembra que ele existe, mas eu acho que tem que lembrar não só com essa idolatria que os livros de cinema gostam de dar pro cara, entendeu? Gostam, né? Uma coisa assim estranha. Eu não digo porque assim, acho que antes de ser estudante, de ir para a faculdade de cinema, eu era uma pessoa que eu gostava muito de cinema. Eu não fui para a faculdade de cinema porque passei ou porque parecia uma boa ideia. Eu fui porque eu gostava muito daquilo. Só o que eu queria fazer da minha vida era filme. Então a gente senta para ler os livros desde sempre, né? Nem que seja o almanac, tô falando do almanac de cinema, que eu tô olhando para ele aqui, que eu tenho aqui, sei lá quantos anos. Daqui a pouco eu vou fazer 20 anos esse livro, né? Mas tem uns nomes que são repetidos, e não é que essas pessoas não tenham feito coisas interessantes, mas, tinham outras pessoas que também faziam, 2, olha direitinho, né? Analisa o conjunto todo do sujeito e me conta toda a história dele por trás para eu ter como embasar o meu aplauso, sabe? O Griffiths é um que a gente fica cansado, né? Até hoje. Enfim. Aí passa-se aquele pano, a moça, mas a moça foi salva, eles resgataram, é ruim. Eu acho isso, inclusive, uma boa liga pra gente falar aqui. Bem, a gente até falou ao longo do episódio, mas basicamente o próximo episódio é sobre como é que esses estereótipos foram consolidados por nomes muito importantes. Assim, o que mais não é que me chocou, porque assim, já faz tempo que essas coisas não me chocam, mas assim... Tô imune. Eu tinha uma visão do Orson Welles, que é assim, o cara mega idolatrado do cinema. Por motivos, ele tem motivos para isso, mas tem. Eu nunca tinha... Eu reparei que eu nunca tinha olhado com um olhar crítico para Cidadão Kane, por exemplo, nesse sentido. De falar, putz, de fato não tem nenhuma mulher ali bem representada nessa merda, inclusive acho que tem... Bem, e não só nessa, né? Ele fez várias coisas. Mas, basicamente, o próximo episódio é sobre isso. Ela... De novo, a gente está baseando muito a temporada nesse livro, inclusive na divisão de capítulos que ela faz. Quando eu trago alguma coisa além, digo porque essa temporada tá nas minhas costas, entendeu? A última foi nas costas de Dona Isadora, a gente tá fazendo esse revezamento de roteiros e pesquisa. Esse tá bem baseado no livro dela e de vez em quando eu vou numa pesquisa além para trazer uns pontinhos, mas a dela é realmente muito aprofundada, muito aprofundada, vale muito a pena, assim. Então a gente vai pegar as análises de alguns autores que são muito potentes, assim como grandes nomes da indústria e que produziram filmes em que você é completamente indiferente à existência das mulheres, elas estão ali quando estão para ser o corpinho bonito do lado do cara, aquela coisa bem... A loura bonita, acessório. Né? A pessoa... acessório. Acessório. É que eu tô lembrando aqui do Hitchcock, da coisa do acessório.
Ou é bem isso. E tal. Ou de forma hostil mesmo, né? Que é aquela coisa que você bota em cima da mulher uma carga de culpa, né? Se ela não tivesse aparecido na minha vida... É a mulher que destrói o homem, né? Que é aquilo que a gente falou lá Vamos falar de Femme Fatale, Cinema Noir. Exatamente. A gente vai entrar nessas coisas todas, assim. E basicamente é isso. O próximo episódio é isso. E ficamos por aqui, amiga. Vamos de saideira? É isso. Peace out. Saideira. Pera, deixa eu achar minha vinhetinha. Vinheta! Diga lá, amiga, qual a sua saideira de hoje? Minha saideira hoje é um pouco outra, né? É um site, na verdade, acabei ficando com ela. Tinha algumas possibilidades, mas a gente vai ter uma temporada voltada para isso. Dá para indicar um filme depois. Mas eu vou indicar o site Women Make Film. Digita lá no Google, tem o womenmakefilm.com, que na verdade é um projeto, né? Uma tentativa de road movie até. A New Road Movie through Cinema, só que olhando, né, pela trajetória das mulheres. A gente tem muitos filmes assim, né, muitos documentários assim, a história do cinema. Então, tem esse projeto em que fizeram a história do cinema, mas foram apresentando essas personagens femininas. Uma coisa bacana do site em especial, tem o filme, mas ele tem uma espécie de catálogo. Como é que é esse catálogo? Quando você entra, ele tem um arquivo grande em que ele separa por gêneros de filmes, filmes de cineastas mulheres. E aí tem filmes de épocas assim que você não acha, em 1955 tinha uma japonesa dirigindo filme, coisas diversas, e aí você escolhe um gênero, né? Vai assim, e ele te indica, né? Te indica o nome, o ano do filme que essa mulher dirigiu. Ele não tem os filmes, isso aí, né? Sejam criativos. Vão lá procurar, mas fica como database para aquele momento do mas será que tinha, né? Não conheço mulher nenhuma que tenha feito. Tudo bem. Respira um pouquinho, digita lá no Google e ele já está selecionado por gênero, você não precisa nem ver o que você não gosta, né? Vai diretão. É isso. O seu, amiga? Cara, eu fiquei um pouco na dúvida do que indicar. Eu decidi, usar essa temporada para indicar algumas cineastas atuais, assim, que me inspiram. Eu acho que mais do que, admiro, sei lá, que eu tenho alguma relação pessoal com. E a que eu vou indicar hoje é a Alma Har'el, que é uma cineasta israelense barra... Aquele povo que tem dupla nacionalidade, né? Meio americana, meio israelense e tal. Ela ficou meio famosinha porque trabalhou com o Shia LaBeouf, fez o filme da vida dele lá, aquele Honey Boy. Acho que é isso. Acho que é isso, mas assim, eu gosto muito, especialmente dos documentários dela, videoclipes dela, que ela tem uma pegada muito sensorial. Os documentários dela, ela mistura muito documentário com ficção, faz uns rolês que eu gosto, assim, gosto muito da pegada dela. Entrevista, eu não sei se eu gosto tanto dela assim, não, mas o que ela faz, o que ela realiza, eu gostei bastante. Tá valendo, a gente tá sabe. Valendo. E é isso. Acho que vale um outro negócio. Pera, desculpa, essa é porque o nome dela é difícil. É Alma, de alma mesmo, H-A-R apóstrofe E-L. Só pra. É isso. Oh my God. Um negócio importante também. Para quem tem o Telecine, quem não tem, bota lá. Quem for ver só aqueles 30 dias de graça, não sei. Bom dizer que se não é uma propaganda paga, o Telecine não sabe quem a gente eu até gostaria. Gostaria muito. Mas eu fico falando dele porque ele, de fato, anda fazendo um esforço. Principalmente o Telecine Play. Ele tem 2 playlists bacanas, que uma é da Alice Guy, que tem alguns filmes dela, inclusive esse documentário da vida dela, e a playlist da Agnès Varda, tem não só o Cláudio 547, como outros. Podem dar uma olhada. Eu acho que, né, para dar uma complementada que a gente falou, agora é bacana ver o que as moças fizeram. Quem são essas, o que elas fazem de fato e tal. Vá lá olhar, tem lá no Telecine. Então é isso, meu povo. Ficamos por aqui. Até próximo sábado. Ou seja lá quando você estiver ouvindo isso. E beijos. Beijo!